Shalom, povo de Deus, graça e paz, que o Senhor abençoe a tua vida. Estou aqui nós estamos iniciando hoje nossa primeira live, dentro desse novo perfil, dentro dessa nova caminhada que nós estamos iniciando. Eu quero agradecer a você por estar nos acompanhando, por estar aí juntinho com a gente. E antes da gente começar a falar, do nosso assunto em si, eu quero pedir para que você nos ajude compartilhando, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, com o máximo de pessoas, porque para nós é importante, tá? O caráter, ou a intenção dessa live é que a gente possa alcançar o máximo de vidas, Nós vamos estar aqui falando da palavra de Deus, nós vamos estar ministrando coisas que a vida nos pede para que a gente possa ter um mínimo de sabedoria para poder desenvolver algumas questões e resolver outras. Então a nossa intenção é pedir para que você possa nos ajudar compartilhando, tá? Então pega aí o aviãozinho que está aí embaixo aí, tá? Vai direcionando para os seus conhecidos, vai falando, olha, tem uma live, meu pastor está iniciando agora uma live, maravilhosa, é uma live que vai falar muito ao teu coração, nós vamos falar de vários assuntos, mas hoje nós vamos estar iniciando um tempo muito bom, por quê? Porque nós vamos falar sobre os 4 temperamentos, nós vamos começar essa série falando sobre os 4 temperamentos, tá? Eu começo perguntando para você, você conhece o seu temperamento? Então nós temos aí, toda terça-feira, nós vamos ficar 30 minutos, aqui nesse relacionamento, nesse bate-papo, onde nós vamos poder destrinchar um pouquinho sobre isso, ok? Antes da gente começar a falar, sobre o assunto em si, já te pedi para você compartilhar, compartilhe agora, envie agora lá o convite para os seus amigos pessoais aí do seu Instagram, tá? Quando terminar, se você puder, vá lá e compartilha também a live, que também é muito bacana, é algo que vai nos ajudar bastante, tá bom? Mas eu quero aqui agradecer já, temos aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando, Tem a minha discípula amada lá de Nova América, Jardim Nova América, Jerusa, que Deus te abençoe, Jerusa. Aqui tem também, Michele, discípula aqui pertinho, Tem discípula de longe, mas tem discípula de perto. Michele aqui pertinho, aqui no Porto Velho, tá? Deus abençoe. A outra aqui, abençoada, Adriana, A Adriana, ela coloca assim, tricolor. Que Deus abençoe, Adriana. Ana Paula, Deus abençoe você, Ana Paula. Tem aqui, mais quem? Vamos lá. Maxilene, Deus abençoe, graça e paz, Maxilene. Deus abençoe a sua vida. A Ana Paula está dizendo que não está conseguindo ouvir. Tem mais alguém que não está conseguindo nos ouvir? Dê aí uma resposta para nós aí, tá? Você que não está conseguindo nos ouvir, por favor, para que a gente possa tentar melhorar aqui, tá bom? Wesley, seja bem-vindo, Wesley. Está aqui nos acompanhando. Enfim, tem aqui a Marcélia, a Bia Paixão. Enfim, temos aqui algumas pessoas que já estão nos acompanhando e eu quero te agradecer por estar nos acompanhando nesse momento, tá bom? Podemos começar, Thiago? Nós temos aqui, comigo aqui, tem o Thiago aqui me acompanhando aqui, está na técnica aqui agora, Está nos ajudando aqui nesse processo da live. Ele que está aí nos motivando a fazer esse período aí de ensino, de ministração, compartilhamento. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida, porque você tem sido usado por Deus para me motivar a fazer, a executar essa live, tá bom? Que Deus te abençoe. Outra coisinha que eu queria. Cadê o show, pastora? Não entendi, pastora Alessandra. Cadê o show? Responde aí para mim, que eu não entendi.
Brites Moda da Beleza, Priscila Valéria, Joyce, Diaconisa Joyce, enfim, tem uma turminha boa aqui nos acompanhando já, né? Que Deus abençoe todos vocês. Mas eu quero aqui fazer uma enquetezinha aqui, eu pedi uma ajuda a vocês. Eu quero pedir para que você nos ajude com uma ideia do nome para o nosso encontro semanal. Qual poderia ser o nome para a nossa live? Né? Nós não colocamos uma live sem um nome, não podemos ficar sem um nome. Então, eu quero compartilhar isso com você, abrir esse espaço, para que você nos ajude, dando ideia para a gente. Olha, pode ser, chamar tal nome, tal nome, tal nome. E aí a gente vai, claro, selecionar aqui e ver qual que se adapta ou que se encaixa dentro da visão que a gente tem recebido aqui para essa live, tá bom? Então vamos lá. Meus amados, eu quero começar dizendo que aqui não está falando um profissional, ok? Não é um profissional, mas é alguém que gosta muito de estudar sobre o assunto, é alguém que gosta muito de pesquisar sobre o assunto, e é alguém que trabalha diretamente com essa estrutura, né? Que é o ser humano. Como pastor, nós estamos em todo o tempo lidando com pessoas. E há de convir que lidar com pessoas nunca foi fácil. Não é fácil lidar com o ser humano, não é fácil lidar com pessoas. Como é complicado você saber trabalhar com pessoas. E muitas vezes nós somos colocados à prova. Por quê? Porque nós somos inseridos dentro de uma sociedade, nós somos inseridos dentro de um contexto profissional, né? Dentro de um contexto familiar, e tudo isso exige de nós uma habilidade para lidar com pessoas. Existe uma frase que é mais ou menos assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo o meu cachorro, mais eu amo os animais. Por quê? Porque é muito complicado você lidar com o ser humano. O ser humano tem suas manias, tem os seus traumas. Então tudo isso acaba dificultando um bom relacionamento com outra pessoa. E nós vamos começar falando sobre uma teoria, que isso é falar dentro da psicologia, né? A teoria dos 4 temperamentos. 4 temperamentos que nós precisamos conhecer para que a gente possa, assim, desenvolver uma boa, um bom relacionamento, um bom diálogo, uma boa caminhada com essa pessoa que nós estamos nos relacionando ou procurando nos relacionar. Tá bom? Então você já sabe quais são os 4 temperamentos que são falados, que são ministrados. Eu vou falar aqui para você, se você puder, anote aí. O primeiro temperamento que eu quero falar para você, né, é o sanguíneo. Anote aí, o primeiro temperamento, sanguíneo. Segundo temperamento, nós temos o colérico, tá? Terceiro temperamento, temos o fleumático. Quarto temperamento, temos o melancólico. Tá ok? Então, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Agora, pastor, o senhor está falando esses nomes aí, eu nunca nem ouvi falar. Ou eu já ouvi falar, mas eu não sei distinguir. Ok? Então a minha intenção aqui é trazer uma base para você, para que primeiro, antes de você avaliar o próximo, né, você comece avaliando a você mesmo. Que tipo de temperamento você tem? Que tipo de personalidade há dentro de você? Ok? Então, porque a gente tem um hábito de olhar para quem? Para quem está do nosso lado. Nós olhamos para o nosso próximo. Julgamos o próximo, mas nós não olhamos para nós. Nós não estudamos a nós mesmos. E nós precisamos estudar o nosso temperamento. E cada temperamento tem a sua particularidade. Cada temperamento tem suas qualidades e tem os seus defeitos. Ok? Então nós vamos começar aqui falando, e eu vou ser assim, como eu falei, básico nisso, porque a minha intenção é que você entenda, e eu não quero usar a linguagem muito, como eu posso falar aqui, Thiago?
muito Técnico. técnica, obrigado, muito técnica. Então eu quero ser simples na fala para que você possa me entender. Vamos lá então? Sanguíneo. Vamos ver se você se identifica com sanguíneo. Sanguíneo é a pessoa que é alegre, é aquela pessoa que é cheia de esperança, é aquela pessoa que onde chega todo mundo já, nossa, fulano chegou. Todo mundo percebe que ela chegou, porque ela chega chamando a atenção, né? É uma pessoa que ela dá grande importância àquilo que ela faz, mas no momento. Ela dá importância àquilo que ela faz no momento. Ela é festeira, ela é aquela pessoa de celebração, de alegria, ela é aquela pessoa que gosta de se relacionar. Sabe, o sanguíneo tem uma característica muito peculiar. Ele gosta de sorrir muito, né? Ele ri com facilidade, né? Ele é alegre. Ele tem uma característica que normalmente, tá, acontece dentro da vida de quem é sanguíneo, é ser aquele que gosta de piada, gosta de contar uma piada, gosta de mexer com as pessoas, né? Mas tem um porém, tá? O sanguíneo, ele não gosta muito de também ser colocado na prova, né? Ele gosta de fazer piada com pessoas, mas ele não gosta de ser a piada. Então ele se esquenta rapidinho, tá bom? Então anota aí, a pessoa sanguínea, ela é alegre, ela é cheia de esperança, ela atribui grande importância àquilo que ela está fazendo no momento, mas logo em seguida ela pode esquecer, tá? Ela não tem aquela coisa de se manter muito tempo dentro de um propósito, ela tem dificuldade de se manter focada, ok? Ela tem a intenção de cumprir suas promessas, mas não as cumpre, por nunca tê-las levado suficientemente a sério. Porque ela até fala, vou fazer, eu quero mudar, tal, mas por ela ser sanguínea, ela fala e naquele momento não é uma verdade. Naquele momento ela, eu quero mudar, eu vou mudar e tal, e você acredita. Só que ela mesmo, dentro dela, ela ainda não foi gerada aquela convicção profunda ao ponto dela caminhar na direção de uma mudança, caminhar na direção de uma transformação, ok? Então ela é muito do momento, ela começa falando, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ela tem dificuldade, tá, para se manter no processo de uma mudança, no processo de um cumprimento de uma promessa, ela tem dificuldade, tá? Então, essa é uma característica que está na vida de quem é sanguíneo, ok? Mas eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre o sanguíneo, mais a respeito das características, né? Assim, eu posso dizer de um defeito, dos defeitos, que eu falei, abordei bastante sobre as qualidades aí, mas eu quero te falar um pouquinho sobre os defeitos, tá? Um dos defeitos, vamos lá. O sanguíneo, ele é um mal devedor. Tu conhece algum mal devedor? Sabe o que é o mal devedor? O mal devedor é aquele que vive constantemente pedindo para que possa prorrogar a sua dívida. Ele tem essa dificuldade. Ele está sempre pedindo para estender o prazo. Aumenta o prazo para mim. Ele tem dificuldade. O sanguíneo tem essa característica. O sanguíneo, ele é muito sociável, ele é brincalhão, ele contenta-se facilmente, mas não leva as coisas muito a sério. Não adianta. Ele tem essa dificuldade. E eu tenho certeza que, pelo que eu já comecei a falar aqui, você conhece alguém que tem essas características. Se você não se encaixa nessa característica, nesse perfil, com certeza você conhece alguém que tem exatamente essas características que eu estou te falando aqui agora. Tá? Tem dificuldade de levar as coisas a sério. Começa um projeto e não consegue levar o projeto até o fim. Inicia uma ideia, não consegue levar essa ideia até o fim. Sabe por quê? Porque ele tem dentro dele isso. Ele é sanguíneo, ele tem dificuldade de se manter focado em um projeto. Ele tem dificuldade de se manter
dentro de um propósito, dentro de um objetivo. Começa a todo vapor, vamos que vamos, é agora, esse é meu momento, esse ano de 2023 ninguém me segura. Quantas vezes a gente ouve falar isso? Esse ano de 2023, a minha vida vai ser assim, vai ser assado, e ele está envolvido aqui naquele ambiente, ele é tomado naquele ambiente onde as pessoas estão falando sobre mudança, sobre conquista, onde ele está ouvindo ali as pessoas dizerem, olha, esse ano vai ser diferente para mim também vai ser, só que na verdade, ele começa com esse propósito, mas ele não consegue sustentar. Ele perde a visão daquilo que era tão firme, tão forte no início da sua fala. Sabe por quê? Porque o sanguíneo ele tem muita dificuldade em lidar com as dificuldades. Ele se perde na hora de lidar com as dificuldades. Ele se perde na hora de trabalhar ali com os desafios. E muitas vezes, ele, como uma válvula de escape, ele acaba deixando de dar atenção naquele objetivo que foi traçado lá no início. Então ele começa, poxa, não vai dar certo. Poxa, tá muito complicado. Fulano tentou, ciclano tentou, não conseguiu, eu vou parar aqui. Ah, mas fulano conseguiu. Mas por que você vai parar? Não, porque para mim não dá, para mim tudo é muito mais difícil. Característica de um sanguíneo. Característica, tá? Então, eu estou falando de características, ok? Mas eu quero deixar aqui bem registrado, salientado nessa manhã, que apesar de você ter os defeitos, não é? Como todos os temperamentos têm as suas qualidades e seus defeitos, apesar dos defeitos existentes, isso não significa que você tem que nascer assim e morrer assim, ok? Não é isso. O reconhecer a sua característica é importante para que você possa ser trabalhado dentro de uma visão, de uma progressão, né, onde você possa se tornar uma pessoa muito melhor, onde você possa alcançar os seus objetivos, onde você possa viver os sonhos que ardem no seu coração, sabe? A pessoa sanguínea, muitas vezes ela não vive o sonho dela porque ela não tem a constância, ela não tem aquela firmeza de propósito. Então você precisa, de fato, entender o que é ser um sanguíneo, porque quando você identifica, você trabalha, ok? Então esse é o nosso propósito nessa manhã, nas terças-feiras. Nós estamos aqui com esse propósito de estarmos ministrando a você, liberando para você esse ensinamento, no qual vai te facilitar no seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Embora ele tenha todas essas qualidades e defeitos, né? Ele não leva as coisas muito a sério, vive rodeado por amigos, é uma característica muito grande, né? O sanguíneo ele tem um hall de amigos, um hall de relacionamentos muito grande, é uma gama de relacionamento imensa. Se você pegar, por exemplo, e comparar um sanguíneo com um colérico, um fleumático e um melancólico, fatalmente você vai ver que o sanguíneo ele tem um nível de relacionamento muito superior a qualquer um desses outros temperamentos. É muito superior. Por quê? Porque ele já é aquela pessoa que já chega festejando. Ele já é agradável no primeiro momento. Todo mundo se sente bem naquele primeiro momento com ele. Porque quando você pensa em alegria, poxa, fulano de tal é alegre, fulano de tal, se ele estivesse aqui, esse ambiente estaria completamente diferente. Entendeu? Então, o sanguíneo ele tem uma facilidade imensa para criar amizade. Ele cria relacionamento muito fácil, tá? Ele cria. Então, ele tem essa gama, né? Se você pegar e comparar. É claro que eu estou falando isso de um sanguíneo tratado, ok? Porque da mesma maneira que ele tem facilidade para ganhar, ele tem facilidade também para perder amigos, ok? Aquele que é 100% sanguíneo, ele ganha fácil, mas perde fácil. É incrível como que isso é uma grande verdade na vida de uma pessoa sanguínea. Ela tem muita amizade, ela ganha fácil, mas rapidamente ela perde. Por quê?
não sabe lidar com as diferenças de temperamento, não sabe lidar com as suas próprias dificuldades, não sabe reconhecer as dificuldades do próximo, do outro. Ela tem muito hábito de analisar e achar, poxa, mas eu faço, então fulano também pode fazer. Não é nada demais, não é difícil, porque... Não é assim. Cada um tem a sua limitação, tá bom? Então, embora ele não seja também propriamente uma pessoa má, ele tem dificuldade em não... E é como a gente aqui é cristão, vamos botar esse termo, como a gente aqui crê no Senhor e crê no Evangelho, no poder do Evangelho, né? Não tem como não usar alguns termos aqui para que a gente possa conhecer e se aprofundar mais. Embora não seja propriamente uma pessoa má, o sanguíneo tem dificuldade em não cometer pecados, né? Ou seja, ele sabe que está errado, ele sabe que está difícil ali, se ele for naquela direção, mas ele vai lá. E aí ele comete, mas ele logo se arrepende. Logo se arrepende. Dentro de uma visão bíblica, ele comete seus pecados, mas ele logo se arrepende. Mas há uma dificuldade, muitas vezes, no sanguíneo, porque um sanguíneo não tratado, dificilmente ele vai alcançar a contrição, né? O que é isso, pastor? Contrição. A contrição é o verdadeiro arrependimento pelo pecado. Entendeu? Ele tem dificuldade de se arrepender profundamente ali, porque ele é imediatista, né? O sanguíneo ele é imediatista. Ele é imediato para tentar, vamos começar um projeto, né? Então, por exemplo, pega aqui um exemplo. Vamos começar a fazer a live, né? Aí eu tenho aqui o Tiago. Aí o Tiago, pastor, vamos começar logo, pastor. Você podia, isso é para ontem, pastor. O senhor não sabe o que está perdendo, o quanto está deixando de alcançar as pessoas, quantas pessoas estão precisando ouvir isso. E aí o fleumático aqui está assim, ó, não, Tiago, mais devagar. Porque a gente precisa ver o que a gente vai falar, como que a gente vai abordar isso. Aí ele, não, pastor, tranquilo, sei que o senhor já sabe aí o que o senhor tem falado, é só trazer e colocar que a gente vai falar. Não, não é assim. E aí a gente começa a fazer a live e a gente começa a ver algumas coisas que a gente precisa melhorar, né? E a gente, olha, procuramos fazer uma base, ok? Mas se a gente quer fazer algo de excelência, algo de qualidade, a gente tem que observar e tem que mudar. Então a gente já está aprendendo. Mas aquele que é 100% sanguíneo, um sanguíneo não tratado, ele vai ter dificuldade para se planejar ou para se programar para um projeto, para um negócio, porque tudo é para ontem, né? E normalmente, por exemplo, um sanguíneo, quando ele quer fazer um negócio, ele tem dificuldade de sentar e de projetar, né? Ele tem dificuldade. Ele não consegue calcular o seu projeto com despesa, o investimento. Ele quer tudo para ontem. Começa um negócio hoje, está vendendo alguma coisa, abriu uma loja, ele já começa a vender, já acha que aquele negócio ali já o transformou em um grande empresário, porque ele já é aquela visão do imediatista, tá? Então é importante você conhecer um pouco dessa característica do sanguíneo, ok? Então ele tem dificuldade de arrependimento pelos seus pecados, ok? Que jamais chega a ser também um sentimento de culpa dentro dele, tá? Quando eu falo que ele tem dificuldade na sua contrição, no seu arrependimento de pecados, é porque ele jamais consegue enxergar, né, aquilo como um pecado de fato, né? Então aquilo passa a não ser um sentimento de culpa. Ele tem entendimento, mas ele não tem aceitação, ele não aceita aquilo. Mas todo mundo faz, ninguém é perfeito. Você conhece alguém assim, Thiago? Conhece? Eu conheço um bocado, né?
Tem muita gente assim. Então logo ele se esquece. Olha outra coisa aqui interessante. Ele se cansa e se entedia facilmente com o trabalho. Peguei um montão agora aí, ó. Peguei um montão. Como conheço gente que começa o projeto, tá animadão no projeto, mas daqui a pouco tá desanimado, sabe? Tá entediado. Ai, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Meu Deus do céu, todo dia é a mesma coisa. Olha, tem muita gente aí nessa situação. E como tem, não é? Ó, vou falar um negócio para você. O sanguíneo, ele tem uma característica dentro dessa visão de temperamento, né? De ser alegre, de ser alguém sociável no primeiro momento, muito brincalhão, muito alegre, né? Mas ele também explode com uma certa facilidade, né? Ele, pô, é uma bomba, é um pavio assim que de repente acende. Só que ele tem uma característica interessante que eu ia deixando passar. Apesar dele explodir, ele apaga rápido. Você conhece alguém assim? Que qualquer coisinha ele explodiu, qualquer coisinha, bom, sanguíneo. Mas daqui a pouco você passa 5 minutos. Ele arrebentou com você, falou um montão para você, passou 5 minutos. Daqui a pouco ele está falando com você como se nada tivesse acontecido. Está falando com você como se nada tivesse acontecido. Aí do outro lado, vamos pegar aqui, dentro da visão de um temperamento diferente, né? Vamos pegar aqui um melancólico. Você pega um melancólico. Ele está do outro lado, ele olhando assim, camarada acabou de explodir comigo, acabou de falar um montão para mim, me arrebentou. E ele já está vindo agora falar comigo como se nada tivesse. Esse camarada é maluco, isso é louco. Eu casei com uma doida, eu casei com um doido. Por quê? Porque é característico. Cada um tem um tempo para resolver o seu problema. A sua resolução é diferente. Sanguíneo, entenda isso. Você, sabe... Fala, Thiago. Não? Você, sanguíneo, você tem essa facilidade de explodir, mas ao mesmo tempo que você explode, você libera o perdão rápido, tá tudo certo, vamos seguir em frente, tá, vamos continuar nossa história aí, vamos fazer. Mas outros temperamentos, que dificuldade, não consegue resolver com facilidade essa questão. Ele fica ali remoendo, dorme com aquele problema, acorda com aquele problema, vai trabalhar com aquele problema, volta para casa com aquele problema, vai fazer compra, tá com problema. Aonde ele for, ele está levando problema. O sanguíneo já não tem essa dificuldade. O sanguíneo, ele se explode, ele fala na hora, olha só, eu sou assim mesmo, eu falo que está aqui na minha telha, mas daqui a pouco ele passou. Característica de um sanguíneo. Nosso tempo está quase acabando, tem 2 minutinhos aqui, mas eu vou falar um negócio aqui para você. Uma outra coisa que é interessante do sanguíneo é que o sanguíneo, ele tem dificuldade de trabalhar em lugares fechados, né? Vamos dizer assim, ele não gosta de ficar muito preso. Normalmente o sanguíneo, ele é alguém que, por ser alguém de tanta facilidade no relacionamento, de ter tanta facilidade de entrada, de falar com pessoas naquele primeiro momento, normalmente ele vai ser um bom vendedor, não é? Já reparou sobre isso? Um bom vendedor, ele tem essas características. Ele você chega na loja, ele te abraça, parece que te conhece há 10 anos. Ele consegue criar um relacionamento com você que parece que, ó, é mais teu amigo do que o teu próprio irmão que nasceu com você ali, que foi criado com você. Ó, é a característica de um sanguíneo, tá? Então, quero deixar esse ensinamento hoje para você, nessa primeira meia hora que nós estamos passando dentro desse projeto, dentro dessa visão de conversarmos, de batermos um papo. Volto a dizer, não é um profissional, mas é alguém que gosta de estudar, é alguém que lê muito sobre isso, é alguém que é atraído por essa área e que, apesar de não ser um profissional,
ele tem a convivência com pessoas em nível profundo, no qual traz experiência e que nós podemos compartilhar com você, tá bom? Então nós estamos chegando aqui ao nosso término do nosso momento da live e nós vamos estar nos encontrando na semana que vem, terça-feira, toda terça-feira, às 8h30 da manhã, Pastor Alcinei vai estar aqui com você, tá? Batendo papo, falando com você sobre assuntos da vida, coisas da vida, tá? Nem tudo se espiritualizando também, porque primeiro, antes de você entrar lá para a questão espiritual, eu preciso te revelar quem você é dentro desse teu temperamento, que característica você tem, ok? Então se prepare, porque semana que vem eu vou estar falando sobre o melancólico. Olha aí, você que é melancólico, vem pra cá comigo terça-feira, porque eu vou falar coisas fortes sobre melancolia. E você vai conseguir entender um pouquinho o porquê que você age assim, porquê que você tem dificuldade nessa área, entendeu? Então vem na terça-feira comigo, 8h30 da manhã, já vai compartilhando essa live, vai falando para os seus amigos, vai falando para os seus vizinhos, compartilha geral, para que possa estar aqui com a gente nesse tempo precioso, onde nós vamos aqui nos aprofundar nessa troca de conversa, nessa troca de experiências, tá bom? E outra coisa que eu vou te pedir aqui, para a gente poder estar encerrando, tá? Eu sei que tem gente aqui falando, já pastor, 30 minutos é muito rápido, passou rápido demais, mas é assim, né? A gente tem as outras coisas para fazer também. Então a gente, na semana que vem, a gente vai estar aqui junto com você, 8h30, tá? De 8h30 às 9h, até porque muitos ainda vão sair para trabalhar, tá bom? Mas deixa eu te fazer um pedido aqui. Você que está nos assistindo, né, pela primeira vez, eu peço a você para que entre lá na nossa página da igreja, Ministério Nova Aliança Church, entra lá e segue, porque aí você vai conseguir nos acompanhar dentro de todo o projeto que nós estamos desenvolvendo aqui, tá bom? Então vai lá, compartilha, tá? Segue a igreja, tá? Se quiser me seguir também no meu Instagram pessoal, você pode me seguir lá, Pastor Alcinei _ tá? Pastor _ Alcinei, desculpe. Pastor _ aquele tracinho embaixo, tá? Alcinei. Então aí você vai me achar no Instagram e você vai conseguir me acompanhar no Instagram da igreja, Ministério Nova Aliança Church, e no meu Instagram pessoal. Então, fica aí esse recadinho especial. Que Deus abençoe você e que você tenha um dia abençoado. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço do seu amigo, Pastor Alcinei. Shalom!